Irmãos, já tem uns dias que Deus tem falado comigo nesse capítulo de Isaías 8. E aí, no último culto, quando a Maria Alva pregou sobre o temor do Senhor, né, eu vi que é tão junto o que Deus fala. E, irmãos, é para mim primeiro o que eu vou compartilhar. Mas eu creio que é um jeito que Deus quer nos ensinar a viver. E o diabo, ele anda mentindo muito. Hoje eu estava pensando assim, desde que eu era criança, né, que a gente assistia jornal, aquelas coisas, né? Hoje a gente vê que é tanta mentira. Como que esse sistema já vem há muito tempo e Deus está abrindo nossos olhos. Então imagina hoje, né, com a proliferação da maldade, como que é muito mais. Nós só podemos acreditar em Jesus. Em Jesus, naquilo que Jesus fala para a gente acreditar. E o diabo, como ele mente, ele quer trazer medo, pavor, desespero, tanta coisa que você pode chamar que aquilo é um medo, e não é um medo. Pode falar que aquilo é uma conspiração, e não é uma conspiração. O que Deus está falando no meu coração? E se a gente não tiver na palavra, alinhado com a palavra de Deus, o que Deus fala, o que Deus fala com nossos líderes, com aqueles que Deus levantou para cuidar da gente nos últimos dias, a gente realmente não vai conseguir. Então, olha o que fala em Isaías 8, no verso, eu vou ler a partir do 11. Eu vou saltar alguns, mas no 11. Em verdade, o Senhor falou comigo com mão forte e veemência, advertindo-me a não seguir o caminho desse povo mau. E ordenou: não chamareis revolução ou tratado tudo que este povo chama revolução ou tratado. Em outra tradução fala lá que você não vai chamar de conspiração o que Deus não está chamando de conspiração. Não participareis dos seus receios e temores, nem perdereis a esperança. Tem tanta coisa acontecendo, tanta notícia, tanta coisa que os demônios falam para você perder a esperança. Foi o que fizeram com a gente na pandemia. Não com a gente, né? Foi o que com o mundo, né? Irmãos, se você me perguntar assim, qual que é o contexto desse capítulo, eu não vou saber te falar. Mas é para o meu dia e hora esse verso, sabe? Para esse dia e hora. Então, ao Senhor Todo-Poderoso é que devereis santificar e adorar. Ele é que deve ser amado com reverência por todos vós. A Ele temei com tremor. Aí eu fiquei lembrando da Maria Alva pregando. A Ele a gente vai temer e tremer. Aí depois no 15 fala assim: muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados. Serão apanhados pelo laço e ficarão presos. Quem? Esses que estão achando, que estão dando a mente, acreditando naquelas coisas que Deus não falou que é aquilo. Eles vão ser despedaçados, serão apanhados pelo laço e ficarão presos. Guarda, pois, o mandamento com zelo, com todo zelo, sela a lei e firma este ensino no coração dos meus discípulos. O que Deus está nos falando aqui? O que Deus está falando para mim? Guarda o mandamento, guarda a minha palavra, guarda o que eu tenho te ensinado, porque é isso que vai me proteger, te proteger. Depois, irmãos, olha que sério, o 19 fala: quando vos disserem, ide consultar algum médium que fale com os espíritos, adivinho, ou alguém que saiba murmurar encantamentos, porquanto o povo costuma recorrer aos seus deuses e aos mortos em favor dos vivos.
Deus, eu fiquei pensando, gente, mas o que é isso aqui hoje para nós, né? Consulta lá o Google, consulta lá, né? Vê o que está falando lá. Aí aquilo lá está pronto para te laçar. Aqueles que murmuram encantamentos, outra tradução fala lá, que fica sussurrando, é secreto, é no esconderijo, é como a Maria Alva estava mostrando para nós, ó. Você fica lá consultando os médiums, os encantadores, né? Os feiticeiros, aqueles que falam com os espíritos, que falam com os demônios, que querem nos dar informações por demônios. Eu lembro uma vez que a Laila estava pregando aqui também, que ela falou, né? Ao invés da gente consultar a palavra, consulta o Google. Hã? Não vai achar o reino de Deus, né? No telefone. Aí depois fala assim: respondereis. O que se deve fazer é consultar a lei e os ensinamentos. Se eles não falarem de acordo com essa palavra, certamente jamais poderão ver a luz. Eu estava conversando com a Geis outro dia sobre o que é a gente ter esperança no nosso Deus para o nosso trabalho, para ter uma ideia, né? A gente pode ouvir de Deus, a gente não tem que procurar isso lá no meio dos médiuns e espíritos e adivinhos. Estão entendendo? A gente vai procurar onde Deus não está falando para a gente procurar, e Ele quer nos dar. E depois, olha o que vai acontecer com esses que procuram. Desesperançados e famintos vaguearão pela terra. Quando estiverem esfomeados, ficarão tão irados que, olhando fixamente para os céus, blasfemarão contra o seu rei, rei com letra minúscula, e seu Deus. Vai começar a falar mal do governo, vai começar a reclamar. Por quê? Porque ele não está em Jesus. Então, ele começa a abrir a boca e falar, né, colocar a culpa em Deus, vai pôr a culpa no governo. Em seguida, volverão seus olhos para a terra e só enxergarão a aflição e a mais apavorante escuridão. E todos estes serão lançados para dentro das densas trevas. Irmãos, é disso que Deus quer nos livrar quando o ensinamento vem aqui para nós. Sai da internet. Sai desse telefone. E Deus fala para a gente se alinhar e consultar a lei e os ensinamentos dele. Depois, eu continuei lendo, né, o capítulo, e fala, no versículo 6 de Isaías 9, fala assim: afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E aí Deus me lembrou, lá de João 17, que depois que Jesus tem aquela conversa tão preciosa com os discípulos, né? E até os discípulos perguntam para ele assim: mas mostra-nos o Pai. E Jesus fala: mas eu estou aqui com vocês tem tanto tempo, né? Tudo que eu faço é o Pai. Irmãos, mas aí no capítulo 17, Jesus faz, ele orando, né? Vamos lá, que eu queria ler esse verso, que tem a ver com isso que eu estou falando aqui no Isaías 8. João 17, 6. Eu tenho clamado a Jesus para eu ler a palavra dele, assim, ele falando comigo. Porque às vezes eu penso assim, irmãos, como que a gente lê lá a travessia do Mar Vermelho e a gente não sente aquela coisa maravilhosa? É só, atravessou o Mar Vermelho, é muito grande para a gente ficar,
achando que é pouca coisa, sabe? Que a gente fica pisando os favos de mel. E eu estava lendo essa oração de Jesus em João 17. Irmãos, eu chorei tanto. Porque o que Jesus fala aqui, e ele ainda inclui a gente, né? Que ele fala assim no 6. Eu revelei, eu dei-lhes o teu nome. Não, eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. Tu os confiaste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora, eles entendem. Jesus falou assim, agora eles estão entendendo. Depois de João 16, eles estavam entendendo. Irmãos, eu tenho começado a entender. Eu tenho começado a entender o que Jesus tem falado para mim. E o John sempre fala que é a longo prazo, né? Um bebê não entende muitas coisas que o pai fala, né? Tem que falar naquela linguagem para aquele bebê entender. Mas depois daquele tempo todo, Jesus com eles, né? Aqueles 3 anos, né? E Jesus falando com o pai, e agora eles estão entendendo. Eles estão entendendo que tudo que me deste vem de ti, pois eu compartilhei com eles as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Eu os defendi em teu nome. Às vezes a gente canta aqui sobre o nome de Jesus e eu fico pensando assim, o nome de Jesus, o nome maravilhoso, Deus conosco, Príncipe da Paz, tudo é o nome de Jesus. E Jesus falou, eu revelei o nome que me deste a eles, o poder que há no nome de Jesus. Irmãos, eu creio que é esse poder, esse nome que Jesus nos deu, que a gente vai atravessar tudo daqui para frente. Não o que Deus não está falando com a gente. Não para o que Deus não está falando para a gente. Porque o que Deus não está falando para a gente vai trazer tormento, medo, insegurança, toda sorte de destruição. Agora, o que Deus está falando para nós vai nos levar para a luz, como fala lá em Isaías 8. Para aquele dia que é, como aquele louvor antigo fala, né? A luz da aurora, que vai brilhando. E eu tenho visto isso acontecer nas nossas vidas. Quem tem permanecido tem visto o que Deus, o plano de Deus. Igual as pregações que têm vindo para nós nos últimos dias. Aquela preciosidade do Alex, né, pregando para nós. Foi tão precioso. E Deus quer nos mostrar onde que estão as coisas erradas na nossa vida, para a gente conseguir. E não ficar ali parado naquilo, tem isso, mas a gente ir para frente com a lei e o ensinamento de Deus. A palavra de Deus para a gente segurar. Crer que Jesus ele orou por nós, para que a gente conhecesse também. E eu não só por esses, mas oro por aqueles que hão de crer em mim. Né? E chegou até nós, irmãos. Eu não sei se eu consegui passar o que eu queria passar. Né? Mas é a palavra de Deus. Porque às vezes a gente fica assim, querendo algo que Deus detesta. Querendo uma solução, ou para o seu negócio, ou para a sua saúde, ou para qualquer área da nossa vida, que não é Deus que está falando. E aí, a destruição vem. A gente fica triste, ofuscado, fora do nosso lugar, né?